Olá, Fala Cinecoff Podcast está no ar mais uma vez e essa semana nós vamos falar de um assunto bastante interessante, segurança cibernética. Luciano Vilela, é isso mesmo? Pois é, justamente por isso que nós estamos recebendo um especialista no setor, ele é analista de sistemas e também, deixa eu ver aqui, segurança cibernética do PTI. E é justamente por isso que a gente vai conversar com o Wilson Kihara sobre essas questões que envolvem tudo na vida da gente, na verdade, né? Desde as coisas mais simples até aquelas coisas mais complexas. Antes de mais nada, obrigado pela participação, por ter aceitado o nosso convite aqui no nosso podcast. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Andréia. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e falar de um assunto tão importante, né, que faz com que interesse bastante para a segurança pública, né, da nossa cidade. A gente fala em segurança cibernética, mas é uma coisa muito complexa, né? Ou seja, a gente fala assim, desde as coisas mais simples do dia a dia, das pessoas, da Dona Maria, né, que está ali na dona de casa, que de repente sofre com alguns golpes, enfim, mas até a segurança nacional, enfim, guerras. Dá um parecer meio rápido assim para a gente dessa complexidade toda sobre segurança cibernética. A segurança cibernética ela começou a ser mais atuante depois do LGPD, né? Então, é claro que a segurança cibernética sempre existiu antes, mas ela começou a ficar mais forte aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, depois da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que foi implementada em setembro de 2020. Então, a segurança da informação, ela faz parte, né, da segurança cibernética. A segurança cibernética, no caso, ela está dentro da segurança da informação. Então, ela faz uma partezinha ali dentro. E trata de toda a parte de requisitos, né, de segurança, de infraestrutura, segurança de sistemas, para que os criminosos, né, eles não consigam fazer os ataques, né? Então, essa segurança toda é criada exatamente para impedir ou mitigar, né, os atacantes, né? Agora sim, tá, a gente fala assim, mas vamos exemplificar para quem está nos assistindo. Aonde normalmente existem ataques cibernéticos? Em que momento a gente, seres humanos normais do dia a dia da sociedade, comuns, nós somos atacados? Nos últimos anos, né, o Brasil ele tem sido um dos países mais atacados na parte de ameaças cibernéticas, né? Então, ele foi, em 2023, o Brasil foi o mais atacado na América Latina, e o Brasil hoje ele é líder em vazamento de dados mundial, tá? Então, a gente percebe aí que a parte da maturidade das empresas e das instituições, elas ainda são muito baixas, né? Então, essa maturidade que precisa ser elevada para que possa ter mais mecanismos para a defesa e para mitigar essas ameaças aí. Então, e o que seriam esses mecanismos, por exemplo? Pessoas mais preparadas, pessoas mais prontas para atuar com essa tecnologia ainda, que muitas vezes não avançou aqui, mas lá fora já está mais avançada? Sim, existem várias coisas que a gente fala que são como desafios, né, para a gente que somos da área. Uma delas é a parte da conscientização, né, as pessoas entenderem o problema, né, em si, do que realmente é a segurança cibernética, né. Outro problema também que acontece são as empresas, elas não fornecem o treinamento que os colaboradores necessitariam. Existem também problema de falta de especialistas na área, que aqui no Brasil tem menor quantidade que os outros países também, que a formação também não é o suficiente para a demanda que o Brasil tem, né? E também pelo aumento da quantidade de equipamentos que a gente tem hoje na internet, que como teve o crescimento, né, de todos os equipamentos, celular, computadores, TV, tudo conectado com a internet hoje, então também começa a ter o aumento dos ataques também, né? Então foi uma coisa exponencial que acabou sucedendo após essa explosão depois da pós-pandemia, né? Que o pessoal começou a trabalhar de casa, então começou a ter mais equipamentos dentro da empresa, né? E isso fez com que aumentasse também os ataques cibernéticos. Assim, o que está faltando é mais investimento
Você falou sobre conscientização, mas o que falta mais é conscientização e também investimento na tecnologia das empresas? Falta bastante investimento, e uma coisa que é importante, que eu não ressaltei aqui antes, seria toda a parte de compliance, né, e gestão de riscos. Então, muitas das empresas, elas não têm essas políticas definidas dentro da empresa, né, da parte de segurança, né. Então, o que acontece é que as empresas, elas omitem, né, muitas vezes, e o que acontece é que elas começam a perceber os problemas só depois que elas são realmente atacadas, né? Aí elas começam a investir... Quando a água bate na bunda, né? Exatamente, assim. Então, até então, elas acabam omitindo, né? Não investindo em certos setores da empresa, porque elas às vezes têm necessidade de outros setores estar mais em investimento. E aí que vem a conscientização, ou vocês achar que isso aí não é investimento, é custo? Exatamente. Então, tem muitas empresas aí que são fortes na parte de maturidade, né, de segurança cibernética. Então, elas já sabem a importância disso daí como prevenção, né? Então, elas atuam prevenindo para que não suceda esse tipo de problema. Porque imagina uma empresa ficar parada por uma semana, o quanto que ela perde, né? E sem contar também com os dados que possam ser vazados, né? Eles pegam esses dados e utilizam de maneira a favor delas, e para enganar as pessoas para retirar dinheiro, ganhar dinheiro, e, enfim, né, em cima de pessoas que não têm esse conhecimento aí. As tecnologias, elas têm sido boas nos últimos anos, de uma certa maneira, mas elas têm causado também muita preocupação, muita desinformação, e chega um ponto que a gente não sabe, e agora? A tua vida está sendo invadida. Tem muito segurança, eu acho. Segurança também, segurança. Isso também, né? Sim, a LGPD veio exatamente para proteger os dados das pessoas, né? E é uma coisa muito forte. Porém, o que acontece muito hoje é que as pessoas usam isso daí somente por um motivo, né? Por causa que a lei faz com que a empresa é obrigatória ter. Mas as pessoas que estão na empresa muitas vezes não fazem aquele investimento necessário, né? Então, mesmo assim, acaba vazando dados. E esses dados aí, eles utilizam nesses golpes de WhatsApp, né? Então, cada vez a tecnologia vem avançando, eles utilizam outros mecanismos, como inteligência artificial, né? Que eles podem simular uma pessoa, isso daí é chamado de engenharia social. Eles pegam, fazem o perfil de uma pessoa, como se fosse um amigo, ou um chefe seu, ou um parente, né? Enfim, e ele faz com que essa pessoa, a vítima, acredite nela. Então, ela consegue simular uma imagem dela com a afeição da pessoa que ela está querendo que ela apresente, né? Eu ia entrar justamente nessa questão da inteligência artificial, não só a afeição, mas hoje, inclusive, a questão da voz. Sim, a voz também. E aí tu fica numa situação complicada. E não precisa nem dizer muito leigo, né? Qualquer pessoa vai parar e opa, não é. E agora? Então está deixando a sociedade de uma certa maneira muito à mercê, né, dessas questões. E a inteligência artificial, para um lado, tenho certeza que vai ser muito, muito importante, mas ainda tem uma série de situações, né? Que eu acho que precisam ser levantadas, né? Sim, no caso, o próprio Estados Unidos, ele já está começando com essa parte de regras, né? De conseguir verificar se aquele vídeo, aquela voz foi feita por inteligência artificial. Então, hoje já começou a dar início a mecanismo de inteligência para verificar a inteligência, né? Então, esses mecanismos aí ainda estão sendo inseridos, né, pela tecnologia, mas eu acredito que em breve, é claro que vai mitigar um pouco desses problemas que tem hoje. A tecnologia temos que usar a nosso favor, mas tem muitas pessoas que usam, né, de forma para tirar proveito. Agora imagina a tiazinha lá, né, Dona Maria, recebendo uma ligação com a voz de uma filha, né, tudo para entrar no banco, para mandar não sei o que, para aquela coisa toda, e dando todos os dados, né, necessários. Claro que as pessoas vão cair. É óbvio que isso já acontece de uma maneira muito mais provinciana. Imagina com todas essas tecnologias. Exatamente. Né? Sim. Então é por isso que as empresas, principalmente as que têm dados de clientes, né, dados de pessoas, elas têm que tomar mais cuidado ainda. Porque esses dados aí fazem com que
a pessoa utilize, né, ela sabe quem que é o filho, sabe quem que é a mãe, sabe quem que é o pai, e utiliza isso daí a favor dela. Né? Então, são dados sigilosos, que por isso que existiu até essa lei, né, para que a empresa controlasse a verificação desses dados, né, para que não pudesse sair pro... Só que o que acontece é que esses criminosos, eles conseguem acessar esses dados e eles acabam vendendo na Deep Web. Então, existiu um caso, inclusive... Ano passado, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e foram vazados dados da Polícia Militar de lá, e os criminosos estavam vendendo os acessos, né, da polícia por R$12. Por R$12 eles vendiam na Deep Web, e os criminosos faziam essa venda, e as pessoas que utilizavam as senhas, né, de acesso conseguiriam ver todos os laudos, o boletim de ocorrência, sobre a informação sobre as pessoas que estavam cadastradas na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então você vê onde que chega o problema, né? A gente pensa assim só nesse fato de estar verificando a parte de financeiro que pode enganar a pessoa, mas tem esse outro lado também que eles conseguem fazer acessos indevidos a empresas, né? Eles conseguem tirar esse proveito a partir de tudo dessa parte. Hoje é uma grande preocupação também com os órgãos públicos, como você falou mesmo aqui, a polícia, né? Com essa segurança dos órgãos públicos. E nesse sentido também, nós temos aqui o Parque Tecnológico de Itaipu, que trabalha muita tecnologia, já pensando também, não só em Foz do Iguaçu, mas também em toda a região. Sim, o Parque Tecnológico de Itaipu, ele vem atuando na área de segurança cibernética fazem 10 anos, tá? E esse centro que faz parte do PTI, ele foi criado pela Itaipu e pelo Exército, do IME, né? Então, desde esses tempos até para cá, muito foi feito, mas pouco foi dedicado assim para segurança pública mesmo, porque era muito fechado, né? E o que acontecia que o desenvolvimento e a pesquisa ficando só, né, ali dentro do parque, para Itaipu e para o Exército, né? Então hoje mudou essa mentalidade, né? Mudou essa percepção, e hoje o PTI ele oferece esses serviços aí para a comunidade, para as instituições, né? Inclusive semana passada a gente teve uma reunião com o CONSEM, que é o Conselho de Segurança Pública Municipal, e lá tava todas as instituições, né, de segurança, e fiz uma palestra ali para eles, mostrando os problemas que a gente tem, né, das ameaças que estamos passando em várias instituições, não só a Polícia Militar, mas a própria Polícia Federal, a Polícia Civil também passou por isso, o Corpo de Bombeiros também passou por isso. Então são várias instituições que estão passando por problemas graves nessa parte de ameaças cibernéticas. E o que a gente tem para trazer toda essa parte de capacitação, a parte de treinamento, para que essas instituições tenham mais conscientização, né, do que realmente possam fazer para a comunidade, né? Então isso daí mexe com a segurança pública. Daria para dizer que o Brasil ainda está muito despreparado nessa proteção? Está, tanto é que as pesquisas mostram, né, que é o país que mais tem vazamento de dados do mundo. Então, falta muita estrutura, falta muito treinamento, né? E no PTI nós temos uma trilha, né, de formação de hackers éticos. Então, a gente começa ali desde o pessoal do ensino médio, que faz escola técnica, né? A gente tem algum pessoal ali que já começa a estudar essa parte de invasão, essa parte de segurança, né? Então, a gente tem toda uma trilha ali de voluntários, estagiários e bolsistas também. Então, a gente tem uma forte capacitação de pessoas para atuar na nossa região aqui, né? A gente quer formar pessoas capazes de fazerem parte da segurança cibernética, né? É um dos intuitos do PTI. E a legislação, ela ainda é muito deficiente com relação à punição desses criminosos? Não, existem critérios fortes nessa parte, só que o problema é você conseguir encontrar o criminoso, né? Porque porque utilizam vários mecanismos de apagar o rastro, né? E no nosso setor, existe um setor do nosso centro que ele faz a perícia forense digital. Então, muitas vezes a gente consegue rastrear de como foi feito, de como o atacante
se deixou rastro, como que ele fez para atacar, né? Então a gente consegue simular os passos que foram feitos. Então dentro do nosso centro a gente também tem um laboratório de pesquisa e a gente consegue pegar esses casos, né, que aconteceram e a gente simular como que foi o processo, né, de ataque. E lá no nosso centro a gente tem 2 equipes, uma equipe de ataque e uma equipe de defesa. São hackers éticos, né, que trabalham fazendo ataques de verdade, né, reais, e para verificar como que a fragilidade do sistema do que a gente está tentando verificar, né, que são chamados de testes de penetração, pen test. Então, através desses testes, a gente consegue ver o que realmente pode ser feito dentro de um sistema, de uma estrutura, e assim a gente colocar seguranças para que possam ser mitigados as ameaças cibernéticas. Nesses testes, vocês já constataram uma fragilidade grande? Bastante. No caso, são feitos vários testes, né? A gente tem análise de vulnerabilidade, que é feito, a gente consegue escanear várias portas abertas, vamos dizer assim, né? Que possam ser acessadas por ações criminosas, né? E, a partir disso daí, é feito outros testes, né, de penetração, para que possam ser efetuados manualmente, porque muitos dos testes que a gente faz, esse de análise, eles são utilizados inteligência artificial por trás. Então, são testes mais rasos que a gente fala, né, para que a gente possa ver por onde que posso entrar de início, né. Mas aí, só para a gente entender, aí são feitos esses testes, identificada uma fragilidade, uma empresa X. Uhum. Essa empresa é chamada para mostrar que realmente existe fragilidade? Sim. Assim Sim. que funciona? Não. No caso, a gente nunca pode fazer o teste antes da gente assinar um contrato de sigilo, né, de confidencialidade, né, para que a gente possa estar atuando. É claro que os funcionários não precisam saber, mas pelo menos a diretoria que fez o contrato, né, saiba, e que a gente vai estar atuando dentro daquele período, né, do período contratado. Então, é realizado um escopo. Dentro desse escopo, o que será realizado de teste, de penetração ou de análise, né, enfim, é feito todo esse escopo e a partir desse escopo a gente começa a atuar. E depois nós passamos o relatório, né, do que foi feito, quais são as vulnerabilidades que existem e como que se faz para resolver essas daí. É claro que muitas vezes não é 100%, porque dia a dia acaba acontecendo e aparecendo mais formas, porque a tecnologia não para, né? Então, é feito esse relatório, é feito um reteste, né, do sistema, para ver se realmente foi mitigado aqueles problemas que foram encontrados no início, e depois para a gente ver se a gente realmente conseguiu efetivar a segurança daquele local. Às vezes a gente fica pensando, né, que nem vocês lá estão estudando, estão trabalhando, estão trazendo cabeças pensantes, tem uma equipe totalmente preparada, e por trás vocês lidam às vezes com pessoas que nem conhecem, que têm total despreparo, né? A gente para pensar muitas vezes em algumas situações como essa, assim, né? Essas pessoas conseguem quebrar tantas ferramentas, tanta gente pensante, tanta gente que está estudando, pesquisando, né? Acho que a nova geração, ela vem já diferenciada, né? E fica complicado, né? Às vezes você lidar com situações como essa, não é? É bem difícil, porque na parte de segurança são investidos milhões. E muitas vezes os atacantes, eles utilizam ferramentas que nem custam $100. Nem R$500, entendeu? Então, a gente gasta milhões para proteger e para quem vai atacar, ele gasta muito inferior, né? Valor muito baixo, né? Então, isso aí são critérios que a gente analisa, a gente verifica. Realmente, o atacante faz de tudo, né? E com a tecnologia que tem hoje, ele consegue fazer várias situações que fazem com que, né, propague esses problemas aí, né? E, por exemplo, o Wi-Fi, né? Essas redes sem fio, né? Eles conseguem, por exemplo, pegar os acessos de pessoas que colocam a senha lá. Ele finge que é um Wi-Fi, mas ele, na verdade, ele está captando as contrassenhas das pessoas. Então, acontece bastante esse tipo de coisa. Então, assim, até como você comentou, não existe, então, um sistema de segurança 100%? Não, isso não existe. Qualquer coisa que esteja ligada à internet, existe a possibilidade de ser hackeado. De ser atacado. De ser atacado. Então, essas ferramentas, estratégias e tal,
São todas elas para atenuar ou para dificultar cada vez mais? A gente fala que é mitigar, né? Que é deixar o mais seguro possível, né? Claro que a gente não tem 100% de segurança, né? Tudo que tiver conectado com a internet hoje é suscetível a problemas cibernéticos. Para essa população comum como nós do dia a dia, qual seria um conselho ideal hoje para esses golpes cibernéticos, para essas pessoas evitarem, né? Exato, tendo em vista esse avanço tecnológico, agora a inteligência artificial tão avançada também dia após dia. Qual que seria o conselho que a gente pode, você como pesquisador dessa área, conhecedor especialista? Então, uma das vertentes que a gente tem no PTI é uma coisa chamada inteligência de ameaças. Através dessa inteligência de ameaças, a gente consegue ver o que está acontecendo no mundo. Então, as principais ameaças que estão acontecendo. Provavelmente essas ameaças que estão acontecendo em outros locais irão acontecer aqui na nossa região também. Então a gente verifica essas ameaças, né, e tenta verificar a maneira de corrigir esses problemas aí primeiro, antes que a gente seja atacado daquela maneira lá, né. Essa daí é uma das formas. Outra forma que a gente falou é treinamento, capacitação, para treinar os colaboradores da empresa ou da instituição, né, para analisarem se realmente aquilo é verdade ou mentira, né? Muitas vezes você consegue detectar. É claro que não vai ser 100%, porque existem várias formas de estar burlando, né? E com a engenharia social hoje é muito forte, né? Que nem a gente comentou anteriormente sobre a inteligência artificial de emular a voz de outra pessoa, né? Então, às vezes, esse tipo de situação são mais difíceis, né? E quando uma pessoa, ele realmente precisa daquele acesso lá, que ele gasta mais tempo daí para querer ter aquele acesso. Então, são ataques mais definidos, não são ataques assim para a população em geral, né? Geralmente, esses da população geral são através de vazamento de dados, né? Então, o que a gente aconselha é sempre, recebeu uma ligação ou WhatsApp de uma pessoa ali, o parente, que está pedindo dinheiro. Liga para a pessoa primeiro. Às vezes não é aquele número que está chamando lá. As pessoas colocam outro número e falam, eu troquei de número, o outro número não está funcionando, mas você tem que verificar isso daí primeiro. Liga, não respondeu, espera, aguarda, não tem que ter pressa, não precisa, porque muitas vezes eles colocam você numa situação de urgência, né? Estou precisando urgente porque vai acontecer tal coisa, mas você tem que ter paciência, um pouco de verificação para que aquilo seja realmente certo, né? Então isso daí também acaba mitigando um pouco do processo, tá? Talvez uma dica interessante seja desconfie até da sombra. Inclusive um dos nossos mecanismos que a gente utiliza é zero confiança, que a gente fala. Então, tudo que é de fora, que vem, ou que está de dentro, a gente desconfia, né? Então, a gente sempre tem essa regra aí, é uma regra que vale bastante, mesmo que seja conhecido, um amigo seu que está mandando um WhatsApp, está mandando uma mensagem, está mandando um e-mail, você tem que desconfiar. Então, a gente fala zero confiança nessa parte aí, né? Então, é uma das formas da gente mitigar os problemas. Não é que quer dizer que a gente vai conseguir 100% de segurança, né? Mas a gente consegue tirar bastante ameaças dessa maneira aí, né? E é um treinamento constante, né? É um treinamento constante, porque a tecnologia muda, né? Toda vida a tecnologia vai mudar. E a gente tem que ir acompanhando as tendências, né? As tendências do que acontece com a tecnologia e verificando, acompanhando as notícias, né? De maneira que você possa sempre estar acompanhando o que está acontecendo no mundo. Porque geralmente acontece no mundo, acontece aqui, acontece em qualquer outro lugar. As boas notícias e cuidar com as fake news. Fake news. Exatamente. Isso é importante. Os desafios aí. É verdade. Isso é importante. Wilson Guihara, queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Aqui do nosso podcast Fala Cinecoff, de um assunto extremamente vital, atual, importante, de segurança, e que as organizações, as empresas, as pessoas em geral também precisam entender, talvez não profundamente, mas pelo menos o básico para tentar se proteger o máximo possível. Obrigado pela presença. Eu agradeço. É importante ressaltar, né, uma coisa que é importante, é que o PTI ela está de portas abertas, né, para receber aí o pessoal que queira mais informações, né, pode estar entrando em contato diretamente pelo portal ali do PTI. E a gente vai estar sempre fornecendo, né, capacitação e treinamento para pessoas que querem atuar na área de cibersegurança. Se alguma empresa ou empresário se interessou agora, então,
eu queria de repente treinar a minha equipe, então Sim. Faz um contato com o PTI. Faz um contato diretamente com a gente analisa a viabilidade, né? A gente inclusive tem salas preparadas ali. Uma coisa importante que eu esqueci de comentar também é que esse laboratório e essa estrutura que a gente tem hoje no PT, só existem 2 aqui no Brasil. Olha que bacana, hein? Uma aqui e outra lá no Rio de Janeiro, que é da IME. Né? Então, foi duplicado, foi um processo que pegaram o daqui, né, que foi investimento da Itaipu e do Exército, e foi replicado lá em Rio de Janeiro. Tá? Então, só existem 2 estruturas igual a nossa aqui no Brasil. Que bacana, né? Essa integração também com a comunidade. Isso é importante porque mostra o referencial que é o PTI, né? Sim. Então, isso daí foi feito exatamente para a gente poder atuar na segurança pública, né? Então, o desenvolvimento que a gente tem feito hoje, as pesquisas que são feitas hoje, a gente está utilizando elas a favor da segurança pública. Maravilha. Chiara, obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado. E qualquer coisa que precisar, estamos juntos aí, tá bom? E a gente lembra sempre do like, né, no nosso canal do YouTube, aquela sininha, aquelas coisas, curtam, compartilhem e tal. Sempre é muito importante pra gente, né? É isso aí. O Fala Sinecop de hoje vai ficando por aqui, mas a gente tem mais na semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, obrigado.